Mas afinal de contas, em se tratando de casamento misto, qual era a orientação de Deus para o povo de Israel? E qual foi a reação de Esdras ao tomar conhecimento de que muitos dos judeus estavam se unindo a mulheres pagãs por evento do casamento, pelo matrimônio? E qual foi um famoso rei de Israel que colocou a sua vida espiritual em declínio por consequência de um casamento misto? E qual é a orientação da Bíblia acerca do casamento para a vida do cristão? E por que nós dizemos que o casamento misto ele era perigoso para o povo judeu? Se essas questões lhe causaram alguma intrigação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Inicio minhas palavras já agradecendo ao Senhor por essa oportunidade singular de estarmos aqui na penúltima aula dessa lição, desse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que já deixa uma saudade, porque essa lição é muito edificante, muito pertinente, devido ao tempo que nós estamos vivendo, os princípios divinos em tempos de crise. Na próxima semana nós já estaremos aí estudando a última aula dessa lição. Então hoje, o tema em apreço é justamente que Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E eu já convido você, sem demais delongas, para que nós possamos abrir aí o nosso material, a nossa Bíblia ou a nossa lição, e ler junto comigo o texto oficial que se encontra nos dois livros. Nós temos hoje o livro de Neemias e o livro de Esdras. Primeiro, nós vamos ler Esdras no capítulo 9, versículo 1 ao 4. Vamos ler junto comigo? Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com o povo dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arrancando o cabelo da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vamos ler agora Neemias, capítulo 13, versículos 23 até o 26. Leamos juntos. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotidas, amonitas e moabitas, e seus filhos falaram meias asdonitas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darás mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarás mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas as nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias, capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e escrevemos, e selaram-no e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias, capítulo 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsarta, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e conviveram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus,
que fora dada pelo ministro do Senhor, Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para os nossos filhos. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto áureo dessa lição se encontra em Colossenses, segundo a Colossenses, no capítulo 6, versículo 14. Leamos juntos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem as trevas com a luz. Glória seja dada ao nome do Senhor. A verdade prática aqui é que o casamento ela é uma instituição de Deus, originada, pensada por Deus, e ela é uma bênção desde que atenda às instruções daquele que criou essa instituição. Então, seguindo a orientação de Deus, que foi quem instituiu o casamento, nós podemos ter a bênção do casamento nas nossas vidas, vivendo a plenitude desse plano glorioso de Deus. O ponto central é que a união ilícita ela é um perigo para a vida espiritual. E os objetivos aqui a saber, temos alguns a elencar nesse momento, que é primeiro apresentar qual foi o combate de Esdras e Neemias, depois explicar por que os judeus não poderiam se casar com os povos pagãos e destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento e incentivar a espera em Deus pela a companheira ideal, pela sua metade. Então, passemos agora a abordar os pontos da lição. Iniciando agora a nossa visão panorâmica acerca deste assunto da escola dominical, nós temos aqui o primeiro tópico dessa lição, que fala sobre o perigo do casamento misto, né? E por que nós dizemos que ele é perigoso? Porque justamente lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 11, e reforçado no livro da recordação, né, considerado assim por muitos teólogos, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, nós temos instituídos aqui uma proibição de Deus, né, que o povo não deveria fazer nem sequer alianças, muito mais casar-se com os povos pagãos. Portanto, isso já era uma máxima por ter sido uma ordem do Senhor. Então, quando Esdras, né, isso já é a resposta da lição, fica atento aí. Eu vou dar muitas aqui respostas, claro, né, que a gente baseia toda a análise da abordagem panorâmica na resposta daquelas perguntas que você já ouviu. Então, quando Esdras soube, né, tomou conhecimento de que os judeus estavam se dando em casamento às mulheres pagãs, isso mexeu com ele de uma forma tremenda que entristeceu grandemente a este homem de Deus. E provocando nele um sentimento de raiva, de ira, porque ele sentia a desobediência do povo. Ele teve essa empatia e esse senso de preocupação com o povo de Israel, no quanto o cumprimento do que Deus havia estabelecido. Portanto, ele se desesperou, e assim como nós lemos agora no início da leitura oficial, ele rasgou as vestes e começou a se arrancar seus cabelos, os cabelos da cabeça, os cabelos de sua barba, e ficou lá átomo, ele ficou ali sem reação mais nenhuma, ele ficou praticamente destruído com aquela nova informação que ele tinha agora tomado conhecimento. Então, depois dessa humilhação pública que ele fez, ele chamou a atenção daqueles judeus que estavam ali em Judá, desobedecendo ao Senhor, e começaram a sofrer um despertamento, aqui eu posso colocar dessa forma. Começou a despertar, por que aquele homem estava se humilhando, por que Esdras estava daquele jeito? Por causa da desobediência do povo. E note que eram os levitas, eram sacerdotes, não tinham nenhum tipo de segmento, posso considerar, né, nem o povo, o comum do povo, nem sequer os levitas, nem os sacerdotes, ninguém estava obedecendo ao Senhor nesse tocante, nesse interim. E quando o povo teve esse despertamento, toma aquele choque de realidade, percebe-se que agora está naquela condição, começam a se lamentar e começam a chorar e caem em si. E esse efeito foi muito forte, foi muito evidente em um judeu muito conhecido chamado, dá uma olhada para não errar a pronúncia, Secanias.
Secanias, um judeu bastante conhecido, em sua época teve uma atitude. Essa atitude me chamou muita atenção da primeira vez que li e reli essa atitude dele, quando ele mesmo, né, ele não esperou que Esdras falasse nada. Ele simplesmente falou com Esdras e disse o seguinte: realmente pecamos contra o Senhor. O Senhor tinha dito que nós não fizéssemos isso, então vamos fazer um concerto com ele. Nós vamos pegar as nossas mulheres e vamos nos separar e nos apartar também de todos os frutos dessas mulheres. Então nós vamos desfazer, de certa forma aqui, houve uns divórcios aqui, né? Uma série de divórcios. Israel agora se vê separada. Devia ter preservado o povo da maneira que o Senhor Deus havia estabelecido. Só que já que havia cometido o erro, a única maneira que Secanias viu foi de: vamos separar, vamos nos divorciar aqui. Todo mundo vai se separar dos seus cônjuges que são pagãos, que não são judeus. E inclusive os filhos gerados dessas relações também serão apartados do povo judeu, resgatando assim a nossa identidade. Está lá no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 3, para você conferir depois. E isso gerou uma consciência coletiva, um arrependimento coletivo. E Esdras, parece-me que atendeu aí a esse raciocínio. Esdras foi adepto a esse raciocínio e fez com que todo o povo prometesse que iria proceder dessa maneira. Então, para esse intento e para averiguar, para conferir, para checar se todos aqueles que tivessem casado com as mulheres pagãs haviam se separado, ele elenca aqui Jonatas e Jazaías para fazer esse intento com a ajuda de 2 auxiliares levitas. Então eles conferiram se realmente estavam procedendo com essa separação. Se chama aqui divórcios itinerantes, né? Então, depois que isso foi feito, a gente pode também observar que Neemias observou também isso nos sacerdotes, né? Neemias, ele expulsou e colocou novos sacerdotes no lugar, pois os sacerdotes que ali estavam haviam se casado com mulheres pagãs. E retirou também a Eliasibe, que era genro de um conhecido nosso aqui, chamado Sambalate. Você deve recordar ele lá da lição sobre os muros de Jerusalém. E por que eles não deveriam se casar com mulheres pagãs, com cônjuges pagãos? Primeiro, porque Deus assim havia estabelecido. Foi uma ordem dada pelo próprio Deus. Então, ordem dada, ordem cumprida. E por outro motivo também aqui, que vale a pena nós colocarmos, que as consequências são nefastas, as consequências são trágicas, as consequências são prejudiciais, tanto para a pessoa quanto para o povo. Quer ver algum exemplo disso na Bíblia? Vamos poder elencar aqui alguns. Principalmente o exemplo que Esdras elencou aqui. Esdras conhecia, vivenciou, viu a história de Salomão e disse: assim como o rei Salomão fez, né, que já é a resposta também de outra pergunta, o rei Salomão prejudicou a sua própria vida espiritual e isso repercutiu em Jerusalém, que acarretou na divisão, né, onde ele trouxe a adoração aos deuses pagãos para dentro de Israel. E também aqui, a princípio, nós temos como exemplo de uma pessoa que não obedeceu a se preservar a identidade do povo judeu e casou-se com uma pessoa pagã, ao rei Acabe, não é, que casou com uma mulher pagã, que reforçou a ideia do culto a Baal e perseguia os profetas. Então, diante disso, nós vemos que não era sadio para o povo de Israel, nem sequer politicamente, geograficamente podemos considerar, nem secularmente, nem espiritualmente falando. E cabe acentuar aqui que a sobrevivência de Israel até os dias de hoje é considerado para nós um milagre. Várias vezes eu me peguei pensando sobre esse assunto. Onde é que estão os amorreus, os jebuseus, os tantos povos citados aqui no início da nossa leitura? Esses povos desapareceram. Esses povos se encontram extintos. Até o poderoso Egito acabou. Não tem nenhum egípcio vivo. Então, disso tudo nós podemos considerar que é um milagre de Deus a preservação do povo judeu. E para colocar aqui um forte ponto sobre a palavra do casamento, acerca do casamento, o que é que a Bíblia fala hoje para que o crente faça?
né? O que é que a Bíblia recomenda que se faça? A Bíblia diz que somos livres para nos casar, contanto que nós façamos no Senhor, façamos obedecendo à vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor Jesus também atenta que nós somos uma só carne com a nossa cônjuge. Então, quando nós nos casamos, assim como está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, nós não somos mais um e um, somos agora um. Eu acho que eu fui até bem teatral agora, né? Então, a junção do casal tornando-se agora uma só carne. Portanto, aqui eu gostaria de acentuar um ponto e fazer aqui um parêntese. Veja bem, eu sei que nós estamos aqui dando ênfase, claro, é um tema espiritual, né? Há quem diga que uma pessoa que não crê em Deus, ele não tem por que dar tanto valor ao casamento. Não é nada tão mais espiritual, posso dizer, ou algo que traga tanta similitude com o que o Senhor Jesus tem com a sua igreja, né? A alusão à noiva do Cordeiro, às bodas do Cordeiro, né? A alusão à celebração nos modos judaicos da celebração do casamento, que a igreja espera acontecer para os últimos dias. Então não é nada tão espiritual, não é nada tão sacro quanto o casamento. O casamento ele tem uma vertente cristã. Então, para aqueles que creem em Deus, que temem ao Senhor, de alguma maneira que seja, eles têm como considerar a importância e a relevância do casamento. Então, o casamento como instituição de Deus, pensada por Deus e celebrado primeiro, né, por Deus, que é o próximo tópico dessa lição aqui, que nós vamos olhar, que já é o ápice da lição, né, pastor, rápido, é que é o seguinte, irmãos, é muito sério a questão de nós escolhermos a nossa parceira, a nossa companheira, né? É um assunto muito delicado para ser feito de uma forma irresponsável e inconsequente. Hoje eu percebo que muitas pessoas, eles tentam ver se vai dar certo, casam para tentar ver se vai dar certo, né? Essa é a minha melhor colocação. Casam para tentar ver se vai dar certo. E nessa tentativa de não dar certo, eles acham que o simples desmanche, o simples desquite resolve o problema. Eu tenho uma concepção muito particular acerca do casamento, que não é tão simples assim. Não afeta só você, né? Assim como na palavra do Senhor nós vimos que o que o rei fez afetou toda a nação de Israel, nós vemos que existem pessoas que vão sofrer. Olhe, toda pessoa é filho de alguém, é filha de alguém. Nós vamos ter filhos. Então, dentro de uma relação conjugal, e os nossos filhos, como é que vão ficar? Né? Se eu for cristão, se eu tiver uma orientação religiosa, se eu tiver um temor a Deus, rituais de adoração ao Senhor, com que a minha cônjuge não compartilhe, como é que vai ser a referência para a criança? E se eu caso para tentar dar certo? E se não der certo, como é que vai ficar essa criança? Aí, não, porque ninguém é obrigado. Não é. Eu estou falando da nossa própria responsabilidade em atentarmos para as orientações de quem criou o casamento. Você quer melhor manual de instrução do que aquele que o fabricante estabeleceu? Deus nos criou e Deus criou o casamento. Deus sabe perfeitamente das nossas necessidades e sabe qual é o melhor molde de família, de casamento que Ele pode nos proporcionar. Então, é dentro desse princípio aqui que eu chamo a sua atenção para analisar, ore, apresente a Deus, consagre, faça coloque à prova a sua relação, peça a Deus a orientação, a palavra final, para que Deus lhe mostre se essa pessoa realmente é para lhe cumprir. Vejo também a questão do jugo desigual. Ele diz que comunhão existe aqui as trevas com a luz. Não adianta, muitos pensam que vai casar com uma pessoa que não é cristã, que não tem o temor de Deus, e depois vai trazer ela. Mas qual é a garantia que você tem que você traz depois? Muitos pregadores falam, para mim de maneira muito assertiva, ganha primeiro, traz primeiro, mostra que isso é importante para que você tenha uma relação feliz, mostra que vai fazer você feliz, assim, mas irmão, você vai pressionar a cônjuge? Não, você não vai pressionar, você vai ser verdadeiro. Eu vou trazer isso fora da esfera espiritual e você vai ver que faz todo sentido. Veja se não faz todo sentido. Eu sou uma pessoa que não dou muito valor ao fitness, sabe? Eu não tenho muito ênfase na vida saudável. Eu gosto de comer comida normal, eu gosto de comer comidas pesadas, eu gosto de comer frituras, eu gosto de comer hambúrgueres, eu gosto de fast food, eu gosto de sair.
Já pensou se eu for casar com uma pessoa que é vidrada em fitness, uma pessoa que é realmente focada na saúde e nas atividades físicas e alimentação? Você acha que toda vez que eu for chamar ela para passear, ou para ir para uma hamburgueria, ou mesmo para fazer um simples jantar em casa, você acha que eu vou ter paz com isso? Você acha que vai ter harmonia nisso? São um corpo puxando para os dois lados? Isso não existe. Aí as pessoas ficam frustradas porque faltam alinhamentos, não é? Porque existe muita precipitação. Então o casamento é algo muito sério para ser feito de forma irresponsável. E é aí que eu subo para o primeiro ponto. Aí, me desculpe, o último tópico dessa lição foi bem emocionante nessa colocação, mas a gente deve alinhar as expectativas. Nós devemos sentir de Deus e ver o que é realmente importante para nós. E ter essa intenção de louvarmos a Deus e termos o melhor de Deus nesse projeto tão maravilhoso que é a família, que é o lar, que é o casamento. Então, aliás, saiu com uma missão muito séria de conseguir uma esposa para Isaac. E Eliezer fez a melhor coisa do mundo. Eliezer foi orar, perguntar a Deus para que Deus mostrasse a ele, fazer prova a Deus quem seria a esposa ideal, a noiva ideal para Isaac. E nós não devemos também esquecer jamais que a primeira celebração de casamento, quem fez foi o próprio Deus. Ele formou a Eva e trouxe Eva para Adão. Então, vamos orar e aguardar que Deus traga a nossa Eva. Percebe? A minha já chegou. Eu torço muito se você ainda não encontrou. Continue orando mais um pouquinho. Tenha paciência. Não faça isso de todo jeito. Isso tem muitas implicações na sua vida. Isso vai impactar a sua vida, a vida dos seus familiares e a vida de uma família que vai surgir dessa relação. Então, meus amados, em Cristo Jesus, a importância do casamento ela é muito relevante, tanto para a sociedade quanto no nível espiritual, para que em tudo possamos glorificar ao Senhor Jesus. E nisso, já concluímos aqui a nossa visão panorâmica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E não esquece, aqui embaixo na descrição, nós temos aqui o nosso quiz. É um questionário com 10 perguntas que você pode testar agora o seu conhecimento acerca do tema. E se você não é inscrito no canal, faça isso não, dá essa força pra gente, dá esse incentivo. É importante que a gente veja o engajamento, que a gente veja onde nós estamos acertando e onde nós podemos ainda melhorar ainda mais o trabalho e alcançar ainda mais pessoas. E essa foi a nossa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e eu aguardo você na última aula dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz, em nome de Jesus.